Bem-vindo ao módulo 1. Iniciamos nossa jornada pela laringe, um órgão que é muito mais que uma caixa de voz. Ouça este programa no Spotify, YouTube Podcast e acesse o site www.deepmed.net.br. Para começar a nossa imersão de hoje, imaginem a seguinte cena: um jantar descontraído, uma risada solta no meio da conversa e, de repente, uma única gota de água ou uma minúscula migalha de pão desvia do caminho certo e atinge o ponto errado na garganta. É o terror de qualquer um, né? Nossa, com certeza. Em uma fração de segundo, o corpo humano toma uma decisão drástica e totalmente aterrorizante. Ele tipo que prefere cortar completamente a respiração, travando qualquer passagem de ar, a permitir que aquele pequeno invasor chegue aos pulmões. Exatamente. E hoje a nossa missão central nesta análise profunda é compreender o esqueleto cartilaginoso e a fisiologia da glote, usando as notas de aula e o guia do sistema DeepMed do Fábio Silveira. Da Universidade Salgado de Oliveira. E lendo esse material, fica muito claro que não é só uma decoreba anatômica, sabe? É um manual de engenharia e sobrevivência clínica. Sem dúvida. Mergulhar nessa engenharia revela um sistema biológico que trabalha numa fronteira incrivelmente perigosa. O grande mistério fisiológico que guiará a discussão de hoje é o seguinte: como a organização das cartilagens e músculos laríngeos garante simultaneamente a fonação e a proteção vital das vias aéreas? Vamos desempacotar isso. Lendo o guia do DeepMed, a melhor forma de visualizar a laringe não é como um simples tubo oco, mas como uma verdadeira fortaleza de alta tecnologia. Uma fortaleza instalada num endereço muito nobre do pescoço, né? E isso, estrategicamente posicionada entre as vértebras cervicais C3 e C6. E para entender como essa fortaleza funciona, a gente precisa olhar primeiro para os tijolos que a compõem, o esqueleto laríngeo. Que é fascinante por si só. Pois é, o que me chamou muita atenção é que essa estrutura inteira é feita de cartilagem, não de osso. Temos as peças ímpares, que são a tireoide, a cricoide e a epiglote, e as pares, como as aritenoides e as corniculadas. Mas por que cartilagem? Por que a evolução não construiu um cofre de osso sólido para proteger algo tão vital? Essa é a primeira grande sacada do design evolutivo. Se a laringe fosse feita de osso maciço, ela seria pesada, inflexível e fraturaria facilmente com os movimentos constantes do pescoço. A gente move o pescoço o tempo todo. Exato. A cartilagem hialina oferece o equilíbrio perfeito. Ela é rígida o suficiente para manter o tubo aberto contra a pressão negativa quando a gente puxa o ar, mas é flexível o bastante para se mover para cima e para baixo dezenas de vezes por minuto enquanto engolimos. E para permitir a vibração interna também, né? Com certeza. A maior dessas peças, a cartilagem tireoide, tem um formato que lembra muito um escudo aberto na parte de trás. Ela tem duas lâminas que se encontram na frente. Que formam a proeminência laríngea, o famoso pomo de Adão. Isso. É a armadura frontal, a parte que a gente consegue apalpar facilmente no pescoço. Mas, curiosamente, se a cartilagem tireoide é o grande escudo frontal, a cartilagem cricoide seria o alicerce insubstituível do prédio. Porque, lendo as notas, fica claro que o verdadeiro alicerce fica um pouco mais abaixo. E esse é um ponto inegociável da nossa anatoria. Segundo o guia DeepMed, a laringe atua como uma válvula complexa, onde a cartilagem cricoide serve como o único anel completo da via aérea. Peraí, preciso fazer uma pausa aqui para tentar visualizar isso melhor. Como assim o único anel completo? É literal. Um anel fechado em 360 graus, mas e a traqueia? Aquele tubo longo logo abaixo da laringe que leva o ar até os pulmões. Não é feita de uma pilha de anéis de cartilagem. Por que a biologia deixaria o resto do tubo de respiração incompleto? Como a falta de outro anel completo afeta a estrutura? Isso não parece um risco enorme? É uma observação excelente. Os anéis da traqueia não são círculos perfeitos, sabe? Eles têm o formato da letra C. Então eles são abertos na parte de trás. Exatamente. E há um motivo mecânico brilhante para isso. O esôfago, que é o tubo por onde a comida desce, passa exatamente colado na parte de trás da traqueia. Entendi. Se os anéis fossem fechados, a comida ia entalar. Isso.
pedaços maiores de alimento bateriam numa parede rígida de cartilagem. A abertura em C permite que o esôfago se expanda para dentro do espaço da traqueia temporariamente enquanto a gente engole. Caramba, que design inteligente. Muito. O que é fascinante aqui é que no nível da cartilagem cricoide, que fica logo acima da traqueia e serve de fundação para a laringe, não pode haver flexibilidade. A cricoide precisa ser um anel sólido e fechado. Porque se ela ceder, a via aérea inteira fecha, certo? Exato. Se ela colapsar 1 milímetro sequer, tchau. A integridade estrutural da cricoide é o que garante a patência, mantendo a passagem de ar sempre aberta e sustentando todas as outras cartilagens. Faz todo o sentido agora. A cricoide é a âncora absoluta. E é em cima dessa borda superior do anel cricoide que ficam apoiadas as cartilagens aritenoides, que o material descreve como tendo um formato piramidal. Eu fiquei imaginando pequenas alavancas sobrepostas à base. É uma ótima imagem. Imagine 2 pequenas pirâmides descansando sobre a borda de trás desse anel cricoide. E o detalhe é que elas não são fixas. Elas se movem bastante, né? Sim. A articulação permite que elas deslizem, girem para dentro e para fora e se inclinem. Elas têm processos vocais, que apontam para frente, e processos musculares, apontando para os lados. E é aí que as cordas vocais e os músculos vão se ancorar. Exatamente. Quando essas pirâmides giram, elas abrem ou fecham o caminho do ar. O que nos leva diretamente para dentro da fortaleza, para o centro de operações, que é a glote. O material define a glote como a unidade funcional central, Isso mesmo. composta pelas pregas vocais, a rima glótica, que é o espaço vazio, e esses processos vocais das aritenoides. Mas como ocorre a geração do som? Lendo as descrições, percebi que não é como as cordas de um violão sendo dedilhadas. De forma alguma. Visualmente, as pregas vocais nem se parecem com cordas de nylon. Elas são faixas de tecido peroladas, brancas, muito delicadas. Nada a ver com um instrumento de corda, então. Nada. A mecânica do som humano depende puramente da física da pressão do ar. Quando a gente decide falar, os músculos aproximam essas pregas, fechando a rima glótica. E aí o ar dos pulmões sobe e bate nessa barreira. Isso. A pressão vai aumentando debaixo das pregas até que a força do ar as empurra para abrir. Uma pequena quantidade de ar escapa, a pressão cai de repente e as pregas se fecham de novo. Tudo isso numa fração de milésimo de segundo. Nossa, centenas de vezes por segundo, né? Sim, esse ciclo forçado pela pressão do ar que sobe é o que gera a onda sonora. Essa vibração rápida do tecido contra o ar. Uma física de fluidos operando dentro do nosso pescoço, e é fascinante notar as variações funcionais. Na respiração em repouso, as notas dizem que ocorre uma abdução, criando uma fenda estreita. O ar entra e sai sem resistência nenhuma. Já num esforço, ocorre uma abdução ampla, elas se escancaram. Mas tem um detalhe intrigante no guia do DeepMed. Logo acima dessas pregas vocais verdadeiras, existem as pregas vestibulares, as falsas cordas vocais. Que não produzem som nenhum. Exato. O papel delas é proteção. O que exatamente elas fazem? Lembra daquele cenário da gota de água no início? As pregas vestibulares são as sentinelas responsáveis por aquela reação. Elas são forradas por receptores sensoriais de defesa. Sensores de alerta máximo. Muito sensíveis. Quando a ponta de um alimento, um líquido ou um gás irritante roça ali, um sinal elétrico fulminante vai ao cérebro e volta com uma ordem de bloqueio total. As pregas vocais e as vestibulares se fecham com uma força descomunal. Travando a respiração. É o temido laringoespasmo. Ele mesmo. Mas isso levanta uma dúvida enorme. Por que a evolução programaria um reflexo que basicamente corta o oxigênio do próprio corpo? Parece que a cura é pior que a doença. Parece, mas na verdade o corpo escolhe um mal menor. Se o ácido do estômago ou um pedaço de alimento invadir os pulmões, o estrago é absurdo. A pneumonia é aspirativa, né? Ou a pneumonia química, no caso do suco gástrico. O ácido literalmente queima e destrói o tecido pulmonar onde a troca de oxigênio acontece. É um dano catastrófico. Então a biologia prefere a falta de ar temporária do que derreter os pulmões. Exato, bloquear o invasor a qualquer custo é prioridade.
É um sistema de redundância impressionante. Então a epiglote não é a única tampa salvadora. É como se a epiglote fosse a porta da frente do castelo, mas as pregas vestibulares fossem sensores de movimento a laser lá dentro, que trancam tudo se um invasor passar pela porta. Com certeza. Se conectarmos isso ao panorama geral, vemos que a laringe é desenhada com essas redundâncias justamente para garantir a proteção contra essas pneumonias. E isso tem tudo a ver com a interface com a fonoaudiologia, por exemplo. Sim, que estuda a mecânica da deglutição para evitar aspiração em pacientes reabilitados. Exato. E na anestesiologia também. Lidar com esses sensores a laser é um obstáculo diário. Verdade, para o anestesista colocar aquele tubo de plástico, a intubação, ele precisa enganar esses sensores, senão a glote trava. Se empurrar direto, o laringoespasmo dispara. Por isso, a visualização da glote na laringoscopia direta muitas vezes usa anestésicos locais tipo a lidocaína. Eles borrifam para adormecer os sensores quimicamente. Isso, aí a equipe consegue deslizar o tubo em segurança. Mas essas pregas não se movem por mágica. Elas respondem a músculos. As notas dividem em musculatura extrínseca e intrínseca. Os extrínsecos, tipo supra, infra e oidios, movem a laringe como um bloco, né? Pense na laringe como um elevador. Os extrínsecos são os cabos pesados que puxam a cabine inteira para cima quando você engole. Escondendo a entrada de ar. Exato, e puxam para baixo depois. Mas eles não mudam o que acontece dentro da cabine. Já os músculos intrínsecos são os pequenos motores das portas do elevador. Ficam nas cartilagens internas e fazem o ajuste fino, milimétrico da rima glote. São as pregas, como o cricoaritenoideu lateral e os aritenoideus transverso e oblíquo. E os tensores, tipo o cricotireideu, que esticam para mudar o tom da voz. Mas aqui é que fica realmente interessante. Peraí, de todos esses músculos, apenas um é responsável por abrir a passagem de ar para respirarmos. Isso não parece uma falha de design evolutivo? Colocar toda a responsabilidade da nossa sobrevivência em um único par de músculos? O famoso músculo cricoaritenoideu posterior. E olha, na engenharia humana, a forma segue a função de sobrevivência primordial. Então não é uma falha? Não. É o paradoxo perfeito dessa anatomia. Ter inúmeros músculos poderosos para fechar a via aérea e só um pequeno grupo para abri-la mostra a verdadeira prioridade do corpo. O estado de segurança da laringe é estar selada. A posição padrão é fechada. Sim, manter aberta exige um esforço ativo e ininterrupto desse único par. O mnemônico do DeepMed é perfeito. O posterior abre. É o herói solitário. O preço que a biologia pagou para termos fonação complexa e defesa contra engasgos. Exato. E para manter esse esforço ativo, as notas mostram que a inervação vem de ramos do nervo vago, especificamente o nervo laríngeo recorrente. A palavra recorrente me chamou a atenção. Ele desce e sobe de novo. Isso é uma peculiaridade da evolução. Ele sai do crânio, desce pelo pescoço, vai até o tórax, dá uma volta por baixo de grandes vasos perto do coração. Caramba, até o coração. Sim, passa pelo arco da aorta e só então recorre, sobe de volta para a laringe. É um fio elétrico esticado desnecessariamente. E clinicamente é uma grande vulnerabilidade. Um alerta vermelho para a prática médica. As notas dizem que lesões nesse nervo são comuns em cirurgias de tireoide ou ferimentos na zona 2 do pescoço. E se ele for danificado de um lado, causa rouquidão. Mas se o dano for bilateral... Se for bilateral, cortando o sinal dos dois lados, a catástrofe se instala. Sem o sinal no músculo cricoaritenoideu posterior, as pregas perdem a capacidade de abdução. Elas não abrem mais. A via aérea trava na posição fechada, gerando uma obstrução imediata e gravíssima. E isso nos leva à aplicação crítica quando o tempo é vital. Quando a válvula trava, a oxigenação para, a hipóxia começa. O relógio corre e é aí que a gente volta à nossa âncora, a cartilagem cricoide. Isso levanta uma questão importante sobre a anatomia de superfície. Numa emergência, o toque substitui a visão. O material valida a cricoide como ponto de referência vital para o acesso infraglótico.
Se o ar não passa por cima, a medicina de emergência cria um atalho por baixo. Através da cricotireoidotomia? Exatamente. Uma incisão no ligamento cricotireoide mediano. E o que tudo isso significa na prática? Significa que se alguém engasga no restaurante e as manobras falham, o médico precisa deslizar o dedo, achar o escudo da tireoide, achar o anel da cricoide e encontrar aquele pequeno espaço de membrana macia entre eles, como um botão de emergência. É o ponto mais acessível e menos vascularizado. Muito menos risco de hemorragia. Mas as notas diferenciam isso claramente da traqueostomia. Fundamental não confundir. A cricotireoidotomia é rápida, salvadora, feita em segundos ali entre a tireoide e a cricoide. E a traqueostomia? É eletiva, geralmente no centro cirúrgico, feita mais abaixo entre o primeiro e o quarto anel traqueia, exige afastar músculos, vasos e até o istmo da glândula tireoide. Uma cirurgia muito mais complexa. Bom, para a gente fechar, vamos recapitular o que aprendemos com o especialista Fábio Silveira hoje. Claro. Hoje estudamos a fundo as cartilagens laríngeas e como a cricoide é o pilar de tudo. Vimos a função protetora e fonadora das pregas vocais e a importância vital e exclusiva da abdução glótica, liderada pelo nosso herói solitário, o músculo cricoaritendeu posterior. Uma base morfológica incrível para intervenções críticas. No próximo módulo, desceremos pela traqueia até as complexidades da cavidade torácica, explorando os limites anatômicos do pescoço ao tórax e a proteção mecânica garantida pela caixa torácica. Para deixar uma semente de reflexão final para quem nos escuta. Considerando que o nosso espaço vital de respiração depende de tensões milimétricas em minúsculas cartilagens e um único par de músculos para se manter aberto, até que ponto a simples tensão emocional ou um pequeno cansaço físico diário podem estar alterando de forma invisível a nossa voz e a nossa capacidade de oxigenação sem sequer percebermos? Fica aí o questionamento. Acessem o site da DeepMed para o material completo e até a próxima análise. Imagina um tubo assim com a espessura exata de um canudinho de refrigerante. E a tarefa é respirar todo o suprimento de oxigênio necessário para sobreviver através desse canudinho. E com um detalhe, né? Pelo lado de fora, a passagem de qualquer alimento ainda tenta esmagar esse espaço o tempo todo. Pois é, parece um cenário desesperador. Mas é exatamente essa engenharia extrema que acontece na garganta de um bebê recém-nascido a cada mamada. É uma precisão absoluta. E é com essa imagem forte que a gente inicia o segundo módulo da nossa análise estrutural. Isso mesmo. A nossa missão para esse nosso mergulho profundo de hoje é mapear o caminho exato que o ar percorre e explorar aquela verdadeira fortaleza que é a mecânica de proteção do tórax. E lembrando a quem acompanha a evolução desse nosso estudo, que toda a base teórica estruturada que a gente discute aqui tem uma fonte excelente. Sim, um material idealizado pelo acadêmico de medicina Fábio Silveira, através do sistema educacional DeepMed. Inclusive, todo mundo pode conferir no site oficial deepmed.net.br. E a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje vai direto ao ponto. Quais são as relações anatômicas, críticas da traqueia e como o tórax se organiza para permitir a ventilação? Até porque a gente não está lidando com um sistema de canos estáticos, né? Ou com uma caixa imóvel. Longe disso. É um maquinário incrivelmente responsivo e dinâmico. Eu gosto de pensar no sistema respiratório inferior como um complexo de segurança máxima. A traqueia seria tipo aquele corredor de acesso restrito. E o tórax é o cofre forte blindado. Exatamente. Mas é um cofre flexível, que precisa expandir o tempo todo para guardar o ouro do corpo humano, que são os pulmões e o coração. E para chegar nesse cofre, o ar precisa obrigatoriamente descer por esse corredor central que tem um endereço inicial e final muito bem delimitados. Tem um marco zero aí, não tem? Tem sim. A traqueia começa imediatamente ali abaixo da laringe, no nível da sexta vértebra cervical,
a famosa C6. Tá, então C6 é o ponto de transição lá no pescoço. Isso. A partir dali, ela desce de forma reta, entrando no que a gente chama de cavidade torácica e vai até o nível das vértebras T4 e T5. E, pelo que consta nas fontes, essa altura de T4 e T5 não é só uma coordenada qualquer no mapa, certo? Não, de jeito nenhum. É exatamente onde fica o ângulo external. Para quem está tentando visualizar agora, é aquele pequeno relevo, aquela junção óssea que dá para apalpar bem no meio do peito, no osso externo. É fascinante pensar nisso, né? Ao tocar nesse relevo externo no peito, a gente está apontando para o ponto exato onde a via aérea principal termina lá dentro e se bifurca. E essa bifurcação tem um nome bem específico que o material destaca muito: a carina traqueal. Nossa, a carina tem uma importância clínica colossal. É onde a traqueia se divide nos brônquios principais direito e esquerdo. Ela funciona meio que como um farol na prática clínica diária, pelo que entendi. Exatamente como um farol. Durante uma broncoscopia, que é quando se insere uma câmera pela via aérea, a visão da carina indica a encruzilhada exata. E em exames de imagem também, né? Tipo numa tomografia. Sim, ou até na hora de avaliar se um tubo de intubação foi colocado no lugar certo. É a carina que dita a regra. E se o tubo passar direto por ela, o que acontece? Ele vai ventilar só um pulmão. É o divisor de águas absoluto da ventilação. Caramba! Mas voltando um pouco naquela nossa analogia do canudinho de refrigerante, o calibre desse tubo chama muita atenção. As dimensões mudam drasticamente dependendo do paciente, né? Muito. Em um adulto, esse corredor tem cerca de 2,5 cm de diâmetro. É um espaço bem razoável para o ar fluir. Bem tranquilo. Mas em lactentes, esse diâmetro despenca para algo entre 4 e 5 milímetros. E é aí que a física entra na jogada de um jeito implacável, não é? Com certeza. Existe uma lei na física, a lei de Poinsot, que dita que a resistência ao fluxo de um fluido num tubo é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Trocando em miúdos, como funciona isso na prática? Basicamente, se o diâmetro de um tubo minúsculo diminui um pouquinho, a resistência ao ar não aumenta um pouquinho. Ela explode exponencialmente. Não é uma perda proporcional, então. Exato. Uma inflamação de 1 milímetro em um adulto que tem a via aérea larga passa quase imperceptível. Mas para um bebê com uma via de 5 milímetros, esse mesmo 1 milímetro de inchaço é um desastre. É uma perda massiva de espaço útil. Pode transformar um desconforto respiratório numa emergência de forma muito, muito rápida. O que só reforça o quanto essa estrutura precisa ser protegida para não colapsar de jeito nenhum. Sem dúvida. E é por isso que a parede desse corredor é construída do jeito que é. A traqueia é sustentada por algo entre 16 e 20 anéis de cartilagem. A imagem que vem à mente lendo o material é a de uma mangueira de aspirador de pó. Essa comparação é perfeita para entender a mecânica da inspiração. Porque a mangueira tem aqueles anéis rígidos justamente para aguentar a pressão negativa do motor sugando, né? Para a parede não desabar para dentro e bloquear o ar. Exatamente. Na respiração, a pressão precisa ser negativa para o ar entrar. Sem a cartilagem, a traqueia simplesmente fecharia igual a um balão murcho. Mas tem um detalhe nas fontes que parece um baita paradoxo estrutural. Esses anéis não são círculos perfeitos e fechados. Não, eles têm o formato de uma letra C. Pois é, a parte de trás da traqueia não tem cartilagem, fica aberta. Isso parece muito contraintuitivo. À primeira vista, sim, totalmente. Porque se o objetivo absoluto é manter a passagem aberta contra pressões, por que não fazer um anel sólido de uma vez? Por que deixar a retaguarda vulnerável? Faria sentido fechar o anel se a traqueia ficasse isolada ali no pescoço, mas ela divide um espaço extremamente apertado no mediastino superior. Ah, então tem a ver com os vizinhos. Tem tudo a ver com o vizinho que fica colado exatamente nessa retaguarda aberta, o esôfago. A ausência de cartilagem ali é uma adaptação puramente voltada para a digestão. Entendi. O esôfago é aquele tubo muscular por onde o alimento passa. Isso. E o alimento não desce num fluxo contínuo e suave como o ar. Ele desce em blocos, o bolo alimentar. Então o esôfago precisa dilatar para permitir a passagem dessa comida. Precisamente. Se a traqueia que está encostada logo na frente dele fosse um cano rígido,
o esôfago não teria para onde expandir. A comida ia bater direto numa parede dura de cartilagem. Ia tornar o ato de engolir doloroso, ou até causar engasgos constantes por obstrução mecânica vinda de fora. Que sacada genial da anatomia. É uma negociação de espaço totalmente dinâmica. É perfeito, não é? Então, essa parte posterior do C, que fica sem cartilagem, é fechada pelo músculo traqueal. Funciona meio que como uma parede de escape temporária. O esôfago dilata, empurra essa parede muscular maleável um pouquinho para frente e depois o músculo volta para o lugar. Essa é a função de acomodação. Mas a presença de um músculo ali oferece uma segunda vantagem fantástica, que vai muito além de ser só um vizinho educado. Como assim? O que mais ele faz? Músculos existem para contrair, certo? Quando há necessidade de expelir algo da via aérea durante uma tosse, esse músculo se contrai ativamente. Peraí. Na hora exata em que o corpo quer expulsar algo, ele estreita a saída. Isso não dificultaria a passagem de um corpo estranho? Pelo contrário, é o que garante a expulsão. Novamente, voltamos à dinâmica dos fluidos. Ah, claro. Diminui o diâmetro para aumentar a velocidade. Exatamente. Se o volume de ar que vem dos pulmões está sob alta pressão e o diâmetro da traqueia diminui de repente, a velocidade do ar dispara. É o mesmo princípio de colocar o dedo na ponta da mangueira de jardim. Isso mesmo. O jato de ar fica incrivelmente rápido e forte, criando uma turbulência que varre literalmente as paredes da traqueia e ejeta o corpo estranho. Impressionante. Então a estrutura não é só um conduíte passivo. É um sistema super adaptável que facilita a digestão de um lado e acelera a defesa pulmonar do outro. É o corpo trabalhando em alta performance. E depois que o ar cruza a carina em alta velocidade, ele entra de vez no nosso cofre forte blindado. O tórax. E aqui, nas fontes, existe uma diferença de nomenclatura que a gente precisa alinhar. A caixa torácica não é a mesma coisa que a cavidade torácica. Boa observação. É uma diferença anatômica substancial. A caixa torácica é puramente o esqueleto estrutural, a armadura. Estamos falando dos ossos em si, né? Sim, as 12 vértebras torácicas nas costas, os 12 pares de costelas dos lados, as cartilagens costais e o osso externo fechando tudo na frente. Essa é a parte de engenharia civil, as vigas e os pilares. E a cavidade torácica seria o espaço interno, então. Isso. É um ambiente interno que tem um formato geométrico fascinante, um cone truncado. Mais estreito em cima, ali no pescoço, e vai se alargando em direção à base, perto do abdômen. Exatamente. E a grande genialidade dessa cavidade é que ela não é um salão único e aberto. Ela é rigorosamente compartimentada em 3 divisões independentes. A cavidade pleural direita, a esquerda e o mediastino central. Isso. E essa compartimentação é vital. O mediastino central funciona como um pilar espesso, de separação. Ele isola um pulmão do outro e ainda abriga o coração no meio, certo? Sim. Se um lado do tórax for perfurado, o pulmão daquele lado pode sofrer um colapso, mas o outro continua intacto no seu compartimento isolado. Uma redundância de segurança maravilhosa. Mas, para entendermos bem a vedação desse cofre, vamos olhar para o teto e para o chão. Como se define a abertura superior? O teto é um anel ósseo delimitado pela primeira vértebra torácica lá atrás, as primeiras costelas nas laterais e o manúbrio externo na frente. É uma passagem relativamente estreita, não é? E extremamente congestionada. É uma verdadeira rodovia de alta densidade por onde passam os nervos para os braços, grandes artérias e veias, a própria traqueia e o esôfago. Tudo passando por um anel apertado. E quanto ao chão desse cofre? Porque, lendo as fontes, bateu uma dúvida real sobre o design mecânico do sistema. Pode falar. Para o ar ser sugado para os pulmões, o tórax precisa expandir e criar um vácuo, uma pressão negativa, certo? Mas para um vácuo funcionar, a câmara tem que ser hermeticamente selada. Exato. Só que a abertura inferior, delimitada pelas últimas costelas, é gigantesca. E passam estruturas enormes por ali, do tórax para o abdômen, como a aorta e o esôfago. É um tremendo desafio mecânico. Como é possível manter uma câmara de vácuo com tubulações imensas perfurando o fundo? O ar não devia vazar ou a pressão se perder? É aí que mora a maravilha mecânica mais complexa da respiração. A base não é de osso.
Ela é fechada pelo diafragma. Aquele músculo largo em forma de cúpula? Ele mesmo. Ele separa o tórax do abdômen quase que completamente. E a questão dos tubos passando é resolvida por estruturas chamadas hiatos. O diafragma tem aberturas estratégicas. Tem o hiato aórtico, o esofágico e o forame da veia cava. Mas como um hiato, que é um buraco, não estraga o vácuo? Porque esses hiatos não são buracos abertos numa parede rígida. O diafragma é um músculo vivo e tridimensional. As fibras musculares se cruzam ali de algum jeito especial. Isso. Elas formam laços, como se fossem tipóias ao redor dessas estruturas. No caso do hiato esofágico, as fibras formam um anel contrátil. Então, quando o diafragma desce durante a inspiração, aumentando a pressão no abdômen e diminuindo no tórax, Essas fibras musculares abraçam o esôfago, apertando ele levemente. É um selo dinâmico. a estrutura passa, mas não sobra espaço livre em volta dela para o ar ou fluidos vazarem. É um esfíncter funcional que sela as passagens perfeitamente. Um design absolutamente impecável para manter a integridade da câmara de pressão. Então a gente tem o cofre estruturado, as paredes, o teto restrito e o piso móvel, que é o diafragma. O que nos leva à mecânica da ventilação em si, porque ossos sozinhos não se movem. Não mesmo. Para puxar o ar, a caixa precisa expandir o volume dela. Como essa armadura rígida altera suas dimensões? Acontece um balé cinemático impressionante, tracionado pela musculatura inspiratória. A expansão acontece em 3 eixos simultâneos. O primeiro é o que chamamos de braço de bomba. Braço de bomba. Sim, ele atua predominantemente nas costelas superiores. Sabe aquelas antigas bombas manuais de poço de água? Sei, aquela alavanca de metal que você puxa para cima e para baixo. Isso. Ao inspirar, os músculos puxam o osso externo para cima e para frente, exatamente como a alavanca dessa bomba. Isso empurra o peito para frente, aumentando a distância entre a coluna vertebral e o externo. O diâmetro antero-posterior cresce. Fica fácil sentir isso colocando a mão no peito e respirando fundo. Mas o tórax também precisa crescer para os lados, e aí entra o segundo mecanismo primário, o movimento de alça de balde. Que nome visual! E isso ocorre nas costelas inferiores? Exato. Imagina a alça de um balde, caída nas laterais. Quando você levanta essa alça, ela se afasta do centro do balde, concorda? Sim, ao subir ela se abre para os lados. É exatamente o que acontece quando os músculos intercostais externos se contraem. Essas costelas se elevam lateralmente e isso aumenta drasticamente a largura do tórax. Então, o braço de bomba afasta a frente de trás e a alça de balde afasta as laterais. O cofre se expande horizontalmente em todas as direções. E claro, o piso desce, porque o diafragma perde a forma de cúpula alta e se achata. O que expande o eixo vertical. A caixa cresce consideravelmente. Mas tem um detalhe que as pessoas sempre esquecem. Toda essa expansão acontece na parede do tórax. Os pulmões são órgãos esponjosos e totalmente passivos lá dentro. Não tem ligamentos ou músculos puxando os pulmões. Como o pulmão sabe que tem que acompanhar a expansão da caixa? Essa é a fronteira final da ventilação, a dinâmica das pleuras e das pressões intrapleurais, porque o pulmão tem muito tecido elástico. Ele quer murchar, se recolher como uma bexiga vazia. Isso, e é aí que entra a interface entre a parede do cofre e o pulmão. As pleuras parietal, que forra o cofre por dentro, e a visceral, que reveste o pulmão. O conceito fica cristalino se a gente pensar na analogia das placas de vidro. Essa analogia das fontes é fantástica. Se pegarmos 2 placas de vidro molhadas e colarmos uma na outra, elas deslizam fácil para os lados. E esse deslizamento lateral é essencial durante os movimentos de braço de bomba e alça de balde. A parede torácica desliza sobre o pulmão. Mas se tentarmos segurar essas placas molhadas e puxá-las em direções opostas, É praticamente impossível. A força de coesão e a tensão superficial do líquido criam um vácuo imenso. elas ficam grudadas. Exatamente. A cavidade pleura é, na verdade, um espaço virtual microscópico preenchido por um pouco de líquido seroso. O pulmão quer puxar a pleura para dentro e murchar, enquanto a caixa se expande para fora. Essas forças opostas geram uma pressão profundamente negativa.
Mas o filme líquido mantém as duas superfícies firmemente ancoradas. A placa externa puxa a interna, que força o pulmão a expandir. É uma ligação invisível. A ventilação é feita pela força implacável de um líquido sob tensão. E é por isso que uma ruptura nesse sistema tem consequências tão dramáticas. Se houver uma perfuração entre as costelas num trauma, por exemplo... Toda a mecânica vai para o ralo. É o que define o pneumotórix. Sim. O ar invade esse espaço microscópico e o contato do líquido se desfaz, as platas de vidro se separam. Subitamente não tem mais nada puxando a pleura visceral para fora. E a tendência elástica do pulmão vence instantaneamente. O órgão murcha até virar um punhado de tecido no centro do tórax. A pessoa continua expandindo a caixa torácica bravamente, mas o ar não entra porque o pulmão não acompanha. A mecânica falha pela perda daquela tensão superficial mágica. Isso muda toda a perspectiva sobre o que significa respirar, né? É um equilíbrio muito fino de pressões microscópicas lutando contra grandes forças mecânicas. Cada inspiração é uma verdadeira vitória contra o colapso, o que nos permite amarrar os conceitos dessa nossa jornada de hoje de forma bem sólida. Foi um mapeamento intenso, partindo do pescoço até as bases pulmonares. A gente traçou a via condutora, vimos a genialidade do músculo traqueal fechando os anéis em C e identificamos a carina traqueal, que é aquele ponto cardial de divisão. Exploramos a robustez das cavidades torácicas e entendemos como o mediastino cria compartimentos isolados para a segurança dos pulmões. E para garantir a eficácia de tudo isso, tem um marco mental inegociável que as fontes deixam claro: os níveis vertebrais. É o registro essencial. A via aérea começa em C6 e desce até a bifurcação na carina, que fica exatamente entre T4 e T5. Esses mapas precisos do corpo são a base para qualquer intervenção cirúrgica segura, o que já nos prepara para o nosso próximo encontro. Onde toda essa teoria estrutural vai encontrar a prática da emergência. O próximo módulo vai focar intensamente em vias aéreas cirúrgicas. Vamos discutir procedimentos como a cricotireoidotomia e desvendar como evitar o feixe neurovascular intercostal numa drenagem de tórax. Vai ser anatomia em estado de urgência máxima. De extrema densidade técnica. Mas antes da gente encerrar hoje, queria trazer um desdobramento que me deixou bem intrigado. Manda. A gente viu que a expansão da caixa exige que os músculos levantem o externo e as costelas, certo? É um gasto energético enorme para lutar contra a retração do pulmão e ainda levantar o peso dos ossos contra a gravidade. Um peso real que o corpo move milhares de vezes por dia. Levando isso em conta, como essa engenharia toda lidaria com um ambiente de microgravidade prolongada? Pensa no espaço. Nossa, é uma situação completamente diferente. Se a gravidade não puxa mais as costelas pesadas para baixo e não traciona o diafragma, o esforço muscular para inspirar se tornaria menor. A caixa torácica passaria a se expandir com muita facilidade. Será que isso alteraria aquele equilíbrio delicado de pressão negativa, exigindo uma adaptação respiratória totalmente nova para os astronautas? É uma provocação fascinante. O balé biomecânico precisaria encontrar um novo ponto de equilíbrio, ou os músculos respiratórios poderiam atrofiar rápido pela falta de carga. O que mudaria toda a relação de tensão das pleuras. Construímos um cofre forte calibrado milimetricamente para o peso da gravidade da Terra. É um maquinário fascinante. Com certeza. A gente se vê no nosso próximo mergulho profundo. Até lá. Imagina um tubo assim com a espessura exata de um canudinho de refrigerante. E a tarefa é respirar todo o suprimento de oxigênio necessário para sobreviver através desse canudinho. E com um detalhe, né? Pelo lado de fora, a passagem de qualquer alimento ainda tenta esmagar esse espaço o tempo todo. Pois é, parece um cenário desesperador. Mas é exatamente essa engenharia extrema que acontece na garganta de um bebê recém-nascido a cada mamada. É uma precisão absoluta. E é com essa imagem forte que a gente inicia o segundo módulo da nossa análise estrutural. Isso mesmo. A nossa missão para esse nosso mergulho profundo de hoje é mapear o caminho exato que o ar percorre e explorar aquela verdadeira fortaleza que é a mecânica de proteção do tórax. E lembrando a quem acompanha a evolução desse nosso estudo, que toda a base teórica estruturada que a gente discute aqui tem uma fonte excelente. Sim, um material idealizado pelo acadêmico de medicina Fábio Subveira, através do sistema educacional DeepMed. Inclusive, todo mundo pode conferir no site oficial deepmed.net.br. E a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje
Vai direto ao ponto. Quais são as relações anatômicas, críticas da traqueia e como o tórax se organiza para permitir a ventilação? Até porque a gente não está lidando com um sistema de canos estáticos, né? Ou com uma caixa imóvel. Longe disso. É um maquinário incrivelmente responsivo e dinâmico. Eu gosto de pensar no sistema respiratório inferior como um complexo de segurança máxima. A traqueia seria tipo aquele corredor de acesso restrito. E o tórax é o cofre forte blindado. Exatamente. Mas é um cofre flexível, que precisa expandir o tempo todo para guardar o ouro do corpo humano, que são os pulmões e o coração. E para chegar nesse cofre, o ar precisa obrigatoriamente descer por esse corredor central que tem um endereço inicial e final muito bem delimitados. Tem um marco zero aí, não tem? Tem sim. A traqueia começa imediatamente ali abaixo da laringe, no nível da sexta vértebra cervical, a famosa C6. Tá, então C6 é o ponto de transição lá no pescoço. Isso. A partir dali, ela desce de forma reta, entrando no que a gente chama de cavidade torácica e vai até o nível das vértebras T4 e T5. E, pelo que consta nas fontes, essa altura de T4 e T5 não é só uma coordenada qualquer no mapa, certo? Não, de jeito nenhum. É exatamente onde fica o ângulo external. Para quem está tentando visualizar agora, é aquele pequeno relevo, aquela junção óssea que dá para palpar bem no meio do peito, no osso externo. É fascinante pensar nisso, né? Ao tocar nesse relevo externo no peito, a gente está apontando para o ponto exato onde a via aérea principal termina lá dentro e se bifurca. E essa bifurcação tem um nome bem específico que o material destaca muito: a carina traqueal. Nossa, a carina tem uma importância clínica colossal. É onde a traqueia se divide nos brônquios principais direito e esquerdo. Ela funciona meio que como um farol na prática clínica diária, pelo que entendi. Exatamente como um farol. Durante uma broncoscopia, que é quando se insere uma câmera pela via aérea, a visão da carina indica a encruzilhada exata. E em exames de imagem também, né? Tipo numa tomografia. Sim, ou até na hora de avaliar se um tubo de intubação foi colocado no lugar certo. É a carina que dita a regra. E se o tubo passar direto por ela, o que acontece? Ele vai ventilar só um pulmão. É o divisor de águas absoluto da ventilação. Caramba! Mas voltando um pouco naquela nossa analogia do canudinho de refrigerante, o calibre desse tubo chama muita atenção. As dimensões mudam drasticamente dependendo do paciente, né? Muito. Em um adulto, esse corredor tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. É um espaço bem razoável para o ar fluir. Bem tranquilo. Mas em lactentes, esse diâmetro despenca para algo entre 4 e 5 milímetros. E é aí que a física entra na jogada de um jeito implacável, não é? Com certeza. Existe uma lei na física, a lei de Poinsot, que dita que a resistência ao fluxo de um fluido num tubo é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Trocando em miúdos, como funciona isso na prática? Basicamente, se o diâmetro de um tubo minúsculo diminui um pouquinho, a resistência ao ar não aumenta um pouquinho. Ela explode exponencialmente. Não é uma perda proporcional, então. Exato. Uma inflamação de 1 milímetro em um adulto que tem a via aérea larga passa quase imperceptível. Mas para um bebê com uma via de 5 milímetros, esse mesmo 1 milímetro de inchaço é um desastre. É uma perda massiva de espaço útil. Pode transformar um desconforto respiratório numa emergência de forma muito, muito rápida. O que só reforça o quanto essa estrutura precisa ser protegida para não colapsar de jeito nenhum. Sem dúvida. E é por isso que a parede desse corredor é construída do jeito que é. A traqueia é sustentada por algo entre 16 e 20 anéis de cartilagem. A imagem que vem à mente lendo o material é a de uma mangueira de aspirador de pó. Essa comparação é perfeita para entender a mecânica da inspiração. Porque a mangueira tem aqueles anéis rígidos justamente para aguentar a pressão negativa do motor sugando, né? Para a parede não desabar para dentro e bloquear o ar. Exatamente. Na respiração, a pressão precisa ser negativa para o ar entrar. Sem a cartilagem, a traqueia simplesmente fecharia igual a um balão murcho. Mas tem um detalhe nas fontes que parece um baita paradoxo estrutural. Esses anéis não são círculos perfeitos e fechados. Não, eles têm o formato de uma letra C. Pois é, a parte de trás da traqueia não tem cartilagem, fica aberta. Isso parece muito contraintuitivo. À primeira vista, sim, totalmente.
Porque se o objetivo absoluto é manter a passagem aberta contra pressões, por que não fazer um anel sólido de uma vez? Por que deixar a retaguarda vulnerável? Faria sentido fechar o anel se a traqueia ficasse isolada ali no pescoço, mas ela divide um espaço extremamente apertado no mediastino superior. Ah, então tem a ver com os vizinhos. Tem tudo a ver com o vizinho que fica colado exatamente nessa retaguarda aberta, o esôfago. A ausência de cartilagem ali é uma adaptação puramente voltada para a digestão. Entendi. O esôfago é aquele tubo muscular por onde o alimento passa. Isso. E o alimento não desce num fluxo contínuo e suave como o ar. Ele desce em blocos, o bolo alimentar. Então o esôfago precisa dilatar para permitir a passagem dessa comida. Precisamente. Se a traqueia, que está encostada logo na frente dele, fosse um cano rígido, o esôfago não teria para onde expandir. A comida ia bater direto numa parede dura de cartilagem. Ia tornar o ato de engolir doloroso, ou até causar engasgos constantes por obstrução mecânica vinda de fora. Que sacada genial da anatomia. É uma negociação de espaço totalmente dinâmica. É perfeito, não é? Então, essa parte posterior do C, que fica sem cartilagem, é fechada pelo músculo traqueal. Funciona meio que como uma parede de escape temporária. O esôfago dilata, empurra essa parede muscular maleável um pouquinho para frente e depois o músculo volta para o lugar. Essa é a função de acomodação. Mas a presença de um músculo ali oferece uma segunda vantagem fantástica, que vai muito além de ser só um vizinho educado. Como assim? O que mais ele faz? Músculos existem para contrair, certo? Quando há necessidade de expelir algo da via aérea durante uma tosse, esse músculo se contrai ativamente. Peraí. Na hora exata em que o corpo quer expulsar algo, ele estreita a saída. Isso não dificultaria a passagem de um corpo estranho? Pelo contrário, é o que garante a expulsão. Novamente, voltamos à dinâmica dos fluidos. Ah, claro. Diminui o diâmetro para aumentar a velocidade. Exatamente. Se o volume de ar que vem dos pulmões está sob alta pressão e o diâmetro da traqueia diminui de repente, a velocidade do ar dispara. É o mesmo princípio de colocar o dedo na ponta da mangueira de jardim. Isso mesmo. O jato de ar fica incrivelmente rápido e forte, criando uma turbulência que varre literalmente as paredes da traqueia e ejeta o corpo estranho. Impressionante. Então a estrutura não é só um conduíte passivo. É um sistema super adaptável que facilita a digestão de um lado e acelera a defesa pulmonar do outro. É o corpo trabalhando em alta performance. E depois que o ar cruza a carina em alta velocidade, ele entra de vez no nosso cofre forte blindado. O tórax. E aqui, nas fontes, existe uma diferença de nomenclatura que a gente precisa alinhar. A caixa torácica não é a mesma coisa que a cavidade torácica. Boa observação. É uma diferença anatômica substancial. A caixa torácica é puramente o esqueleto estrutural, a armadura. Estamos falando dos ossos em si, né? Sim, as 12 vértebras torácicas nas costas, os 12 pares de costelas dos lados, as cartilagens costais e o osso externo fechando tudo na frente. Essa é a parte de engenharia civil, as vigas e os pilares. E a cavidade torácica seria o espaço interno, então. Isso. É um ambiente interno que tem um formato geométrico fascinante, um cone truncado. Mais estreito em cima, ali no pescoço, e vai se alargando em direção à base, perto do abdômen. Exatamente. E a grande genialidade dessa cavidade é que ela não é um salão único e aberto. Ela é rigorosamente compartimentada em 3 divisões independentes. A cavidade pleural direita, a esquerda e o mediastino central. Isso. E essa compartimentação é vital. O mediastino central funciona como um pilar espesso, de separação. Ele isola um pulmão do outro e ainda abriga o coração no meio, certo? Sim. Se um lado do tórax for perfurado, o pulmão daquele lado pode sofrer um colapso, mas o outro continua intacto no seu compartimento isolado. Uma redundância de segurança maravilhosa. Mas, para entendermos bem a vedação desse cofre, vamos olhar para o teto e para o chão. Como se define a abertura superior? O teto é um anel ósseo delimitado pela primeira vértebra torácica lá atrás, as primeiras costelas nas laterais e o manúbrio do externo na frente. É uma passagem relativamente estreita, não é? E extremamente congestionada.
É uma verdadeira rodovia de alta densidade por onde passam os nervos para os braços, grandes artérias e veias, a própria traqueia e o esôfago. Tudo passando por um anel apertado. E quanto ao chão desse cofre? Porque, lendo as fontes, bateu uma dúvida real sobre o design mecânico do sistema. Pode falar. Para o ar ser sugado para os pulmões, o tórax precisa expandir e criar um vácuo, uma pressão negativa, certo? Mas para um vácuo funcionar, a câmara tem que ser hermeticamente selada. Exato. Só que a abertura inferior, delimitada pelas últimas costelas, é gigantesca. E passam estruturas enormes por ali, do tórax para o abdômen, como a aorta e o esôfago. É um tremendo desafio mecânico. Como é possível manter uma câmara de vácuo com tubulações imensas perfurando o fundo? O ar não devia vazar ou a pressão se perder? É aí que mora a maravilha mecânica mais complexa da respiração. A base não é de osso. Ela é fechada pelo diafragma. Aquele músculo largo em forma de cúpula? Ele mesmo. Ele separa o tórax do abdômen quase que completamente. E a questão dos tubos passando é resolvida por estruturas chamadas hiatos. O diafragma tem aberturas estratégicas. Tem o hiato aórtico, o esofágico e o forame da veia cava. Mas como um hiato, que é um buraco, não estraga o vácuo? Porque esses hiatos não são buracos abertos numa parede rígida. O diafragma é um músculo vivo e tridimensional. As fibras musculares se cruzam ali de algum jeito especial. Isso. Elas formam laços, como se fossem tipóias ao redor dessas estruturas. No caso do hiato esofágico, as fibras formam um anel contrátil. Então, quando o diafragma desce durante a inspiração, aumentando a pressão no abdômen e diminuindo no tórax, Essas fibras musculares abraçam o esôfago, apertando ele levemente. É um selo dinâmico. a estrutura passa, mas não sobra espaço livre em volta dela para o ar ou fluidos vazarem. É um esfíncter funcional que sela as passagens perfeitamente. Um design absolutamente impecável para manter a integridade da câmara de pressão. Então a gente tem o cofre estruturado, as paredes, o teto restrito e o piso móvel, que é o diafragma. O que nos leva à mecânica da ventilação em si, porque ossos sozinhos não se movem. Não mesmo. Para puxar o ar, a caixa precisa expandir o volume dela. Como essa armadura rígida altera suas dimensões? Acontece um balé cinemático impressionante, tracionado pela musculatura inspiratória. A expansão acontece em 3 eixos simultâneos. O primeiro é o que chamamos de braço de bomba. Braço de bomba. Sim, ele atua predominantemente nas costelas superiores. Sabe aquelas antigas bombas manuais de poço de água? Sei, aquela alavanca de metal que você puxa para cima e para baixo. Isso. Ao inspirar, os músculos puxam o osso externo para cima e para frente, exatamente como a alavanca dessa bomba. Isso empurra o peito para frente, aumentando a distância entre a coluna vertebral e o externo. O diâmetro antero-posterior cresce. Fica fácil sentir isso colocando a mão no peito e respirando fundo. Mas o tórax também precisa crescer para os lados, e aí entra o segundo mecanismo primário, o movimento de alça de balde. Que nome visual! E isso ocorre nas costelas inferiores? Exato. Imagina a alça de um balde, caída nas laterais. Quando você levanta essa alça, ela se afasta do centro do balde, concorda? Sim, ao subir ela se abre para os lados. É exatamente o que acontece quando os músculos intercostais externos se contraem. Essas costelas se elevam lateralmente e isso aumenta drasticamente a largura do tórax. Então, o braço de bomba afasta a frente de trás e a alça de balde afasta as laterais. O cofre se expande horizontalmente em todas as direções. E claro, o piso desce, porque o diafragma perde a forma de cúpula alta e se achata. O que expande o eixo vertical. A caixa cresce consideravelmente. Mas tem um detalhe que as pessoas sempre esquecem. Toda essa expansão acontece na parede do tórax. Os pulmões são órgãos esponjosos e totalmente passivos lá dentro. Não tem ligamentos ou músculos puxando os pulmões. Como o pulmão sabe que tem que acompanhar a expansão da caixa? Essa é a fronteira final da ventilação, a dinâmica das pleuras e das pressões intrapleurais, porque o pulmão tem muito tecido elástico. Ele quer murchar, se recolher como uma bexiga vazia. Isso, e é aí que entra a interface entre a parede do cofre e o pulmão. As pleuras parietal
que forra o cofre por dentro, e a visceral, que reveste o pulmão. O conceito fica cristalino se a gente pensar na analogia das placas de vidro. Essa analogia das fontes é fantástica. Se pegarmos duas placas de vidro molhadas e colarmos uma na outra, elas deslizam fácil para os lados. E esse deslizamento lateral é essencial durante os movimentos de braço de bomba e alça de balde. A parede torácica desliza sobre o pulmão. Mas se tentarmos segurar essas placas molhadas e puxá-las em direções opostas, É praticamente impossível. A força de coesão e a tensão superficial do líquido criam um vácuo imenso. elas ficam grudadas. Exatamente. A cavidade pleura é, na verdade, um espaço virtual microscópico preenchido por um pouco de líquido seroso. O pulmão quer puxar a pleura para dentro e murchar, enquanto a caixa se expande para fora. Essas forças opostas geram uma pressão profundamente negativa, mas o filme líquido mantém as duas superfícies firmemente ancoradas. A placa externa puxa a interna, que força o pulmão a expandir. É uma ligação invisível. A ventilação é feita pela força implacável de um líquido sob tensão. E é por isso que uma ruptura nesse sistema tem consequências tão dramáticas. Se houver uma perfuração entre as costelas num trauma, por exemplo... Toda a mecânica vai para o ralo. É o que define o pneumotórax. Sim. O ar invade esse espaço microscópico e o contato do líquido se desfaz, as platas de vidro se separam. Subitamente não tem mais nada puxando a pleura visceral para fora. E a tendência elástica do pulmão vence instantaneamente. O órgão murcha até virar um punhado de tecido no centro do tórax. A pessoa continua expandindo a caixa torácica bravamente, mas o ar não entra porque o pulmão não acompanha. A mecânica falha pela perda daquela tensão superficial mágica. Isso muda toda a perspectiva sobre o que significa respirar, né? É um equilíbrio muito fino de pressões microscópicas lutando contra grandes forças mecânicas. Cada inspiração é uma verdadeira vitória contra o colapso, o que nos permite amarrar os conceitos dessa nossa jornada de hoje de forma bem sólida. Foi um mapeamento intenso, partindo do pescoço até as bases pulmonares. A gente traçou a via condutora, vimos a genialidade do músculo traqueal fechando os anéis em C e identificamos a carina traqueal, que é aquele ponto cardial de divisão. Exploramos a robustez das cavidades torácicas e entendemos como o mediastino cria compartimentos isolados para a segurança dos pulmões. E para garantir a eficácia de tudo isso, tem um marco mental inegociável que as fontes deixam claro: os níveis vertebrais. É o registro essencial. A via aérea começa em C6 e desce até a bifurcação na carina, que fica exatamente entre T4 e T5. Esses mapas precisos do corpo são a base para qualquer intervenção cirúrgica segura, o que já nos prepara para o nosso próximo encontro. Onde toda essa teoria estrutural vai encontrar a prática da emergência. O próximo módulo vai focar intensamente em vias aéreas cirúrgicas. Vamos discutir procedimentos como a cricotireoidotomia e desvendar como evitar o feixe neurovascular intercostal numa drenagem de tórax. Vai ser anatomia em estado de urgência máxima. De extrema densidade técnica. Mas antes da gente encerrar hoje, queria trazer um desdobramento que me deixou bem intrigado. Manda. A gente viu que a expansão da caixa exige que os músculos levantem o externo e as costelas, certo? É um gasto energético enorme para lutar contra a retração do pulmão e ainda levantar o peso dos ossos contra a gravidade. Um peso real que o corpo move milhares de vezes por dia. Levando isso em conta, como essa engenharia toda lidaria com um ambiente de microgravidade prolongada? Pensa no espaço. Nossa, é uma situação completamente diferente. Se a gravidade não puxa mais as costelas pesadas para baixo e não traciona o diafragma, o esforço muscular para inspirar se tornaria menor. A caixa torácica passaria a se expandir com muita facilidade. Será que isso alteraria aquele equilíbrio delicado de pressão negativa, exigindo uma adaptação respiratória totalmente nova para os astronautas? É uma provocação fascinante. O balé biomecânico precisaria encontrar um novo ponto de equilíbrio, ou os músculos respiratórios poderiam atrofiar rápido pela falta de carga. O que mudaria toda a relação de tensão das pleuras. Construímos um cofre forte calibrado milimetricamente para o peso da gravidade da Terra. É um maquinário fascinante. Com certeza. A gente se vê no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!